Oi, gente, estamos começando mais um Pod Pai, que sou eu. Pod Filho, que sou eu, Alê, e aqui o Pod Dog Anselmo também tá com a gente. Aqui o nosso mascote está com a gente continua gravando aqui na CP Market Digital, em Goiânia. Se você quer gravar seu podcast, se você quer fazer o marketing da sua empresa, está aqui na CP Market Digital. Antes de apresentar o nosso convidado, sempre eu gosto de falar da Zapping. Zapping, que é a maneira mais moderna, mais fácil de você assistir televisão, assistir o que você quiser em termos de streaming, em termos de canal aberto, cabo. Você escolhe o seu pacote, você escolhe de repente um pacote de filme, um pacote de entretenimento, de jornalismo, de esporte, e aí você vai ter na sua tela, não importa onde você for, você leva a Zap onde você quiser, porque não tem cabo, não tem aparelho, não tem nada. É só acessar o site zapping.com.br, Zapping com 2 P's, para você conhecer o mundo Zapping. A Zapping que está transmitindo o Campeonato Paulista, também o Campeonato Catarinense, além dos maiores campeonatos do mundo. Zapping.com.br. E só para lembrar, já se inscreva se você ainda não está inscrito, deixe seu comentário, sua curtida, que é importante para a gente. É muito importante você se inscrever. É facinho, ó, você vai aí dar um clique, ajuda a gente na sobrevivência. Bom, o nosso convidado de hoje é um ex-jogador, parou há pouquíssimo tempo e foi criado aqui no estado de Goiás, foi criado no time que eu torço, foi criado no Goiás, um grande zagueiro que passou por várias equipes no Brasil, passou pelo Internacional, passou pelo Sport, passou pelo Bahia, passou pelo Vasco, passou pelo Guarani, acho que não esqueci nada não, né? Estou falando do Hernando. Hernando, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho do Goiás, falar um pouquinho do Internacional, falar um pouquinho do esporte. A gente já teve aqui o Richelli, o Sandro Goiano do esporte, né? Que é um time também fortíssimo. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, Theo. Satisfação de estar aqui no programa de vocês. Prazer em conhecer o Alê, o Anselmo, o mascote de vocês. E com certeza a gente vai bater um bom papo aí sobre a carreira, sobre a aposentadoria e o que eu estou fazendo aí no pós-carreira. Bom, a gente já começa por isso, né? Eu me recordo que no ano passado, eu acho que foi na Copa Verde, que você comentou um jogo para a TV Goiás, né? E eu tenho um grande amigo no meio aqui, que é o Charlie Pereira, e ele trabalha na Sagres e trabalha na PUC TV. E eu falei, Charlie, é porque eu só ouvi a voz, né? E em momento algum falaram o nome. E eu peguei uns 30 minutos. Eu falei, Charlie, quem é que estava comentando o jogo na Copa Verde? Ele falou assim, o Hernando. Eu falei, cara, se um dia a gente transmitir aí na Band local, na TV Sucesso, eu vou chamar ele para comentar, porque ele foi muito bem. E eu tive a oportunidade de te ver. Nós estamos gravando esse programa antes do clássico Goiás e Vila Nova e depois da vitória do Goiás em cima da Jataiense, 1-0, e o Hernando trabalhou na emissora aqui, que é a TBC, que está transmitindo o Campeonato Goiano. E mais uma vez você foi muito bem, né? Você não escolheu o juiz como o melhor em campo, e eu te dou os parabéns por você ter aguentado um jogo horroroso como foi esse Goiás Jataiense. Assim, você como ex-jogador do Goiás, eu imagino, você, não vou te colocar em fria, mas eu imagino você olhando aquele monte de gente correndo atrás daquela bola, assim, caraca, eu já vesti essa camisa e já fui mais longe, né? O Campeonato Goiano tá uma coisa meio complicada, não tá não, Renato? Porque nesse momento, o Goiás é líder com esse time que está em campo. Principalmente para nós esmeraldinos, né? Você falou que é torcedor do Goiás e eu também sou um torcedor do Goiás. E você viveu um jejum aí desde 2018, que foi o último campeonato que o Goiás faturou, o Campeonato Goiano. De lá para cá, desastre, né? Ano passado a gente ficou na semifinal pro Goiano, não chegou nem na final. Então, são períodos difíceis aí pro torcedor esmeraldino. E a gente espera que esse ano seja melhor. Pelo que a gente viu no começo aí do Campeonato Goiano, tem muito a que melhorar ainda. Como você citou, eu participei da transmissão do jogo contra a Jataiense. O Goiás achou o gol no finalzinho. Se fosse para ter um placar mais merecido, Sim. Era um placar de 0-0, porque as duas equipes criaram poucas oportunidades. E sobre essa questão do pós-carreira que você citou, eu tive o convite da assessoria de imprensa do Goiás para
estar participando aí como comentarista nesse jogo da Copa Verde. Foi um dos meus primeiros trabalhos assim como comentarista. Gostei bastante. Eu não sou... não tenho contrato com nenhuma emissora, nem com a TV Goiás, nem com a TBC. Eu só fui como convidado. Participei também como comentarista na Taça das Favelas, futebol feminino, futebol masculino. Foi uma experiência nova. Estou aí com 2 anos que eu encerrei a minha carreira e agora estou partindo para essa área, mas pretendo estudar um pouco mais, me aprimorar mais ainda para que, se surgir um contrato bom aí, legal, a gente possa sentar e ver direitinho que possa ser bom. E fora isso, você tem feito outras coisas, né? Como é que é o seu pós-carreira? Theo, assim, mais cuidando da família mesmo. A gente o atleta de futebol, ele fica um período pequeno dentro de casa, né? Sim. Você viaja muito, tem muita concentração, então você acaba perdendo muita coisa, principalmente dos seus filhos, das suas filhas, né? No meu caso, eu tenho 2 meninas, a Giovana e a Fernanda. Inclusive, queria mandar um abraço para elas, que vão assistir depois. Minha esposa também, a Milena. Aqui em Goiânia. Elas moram aqui. Nós nos programamos para, quando parasse de jogar, a gente morar em Goiânia. E a minha filha mais nova está com 7 anos, a mais velha está com 10. Só que quando eu não tinha decidido parar ainda, a minha filha mais velha estava com um problema muito grande assim, de troca de escola. Porque vai chegando os 30, 31, você vai fazendo contratos mais picados, né? De 1 ano, de 2 anos no máximo. Então, ela estava mudando muito. Quando ela se adaptava na escola, tinha que mudar. Quando adaptava na escola, tinha que mudar de novo. E aí, quando a gente veio para Goiânia, que eu não tinha decidido se separar ainda, ela também já matriculou na escola e eu vi que ela estava sofrendo muito, com saudade dos amigos que era de Campinas, que foi meu último time que era o Guarani, né? Então, foi um momento assim que eu refleti bastante, sentei com a minha esposa e falei, acho que talvez seja o momento de parar, de dar mais atenção para as minhas filhas e para minha esposa também. E outro quesito que ajudou muito a eu me manifestar e me aposentar foi porque eu passei por 2 processos cirúrgicos na coluna, né? Quando eu estava no Internacional, em 2017, eu tive um problema de hérnia de disco. E foi caso cirúrgico, assim, eu me assustei muito. Eu tive problema de coluna durante a minha carreira. Travava, eu ficava fora de jogo, mas eu não pensava que ia chegar ao ponto de fazer uma cirurgia. E em 2017, quando a gente estava disputando a Série B pelo Internacional, jogava eu e o Vitor Cuesta na zaga. Depois de um treinamento, eu vi que a minha perna esquerda estava meio estranha. Eu pisava e ela falseava, e eu não estava entendendo muito. E aí o médico foi e me tirou do treinamento e falou, Hernando, vamos fazer um teste aqui. Segura aqui no meu ombro e tenta levantar os 2 pés. Quando eu fiz esse movimento, o pé esquerdo não levantou. E aí ele já detectou, é o seu problema de coluna, que está pegando o seu nervo da perna esquerda e você tá bem comprimido. A gente vai fazer exames e pode ser que você tenha que operar. E aí fizemos os exames tudo muito rápido lá no Inter, assim, me ajudou muito nessa questão, né, que é a estrutura muito grande lá no Inter. E foi detectado que realmente era cirúrgico e eu tinha que descomprimir de imediato o nervo, porque senão ia só agravar. E aí foi a partir daí que eu fiz a minha primeira cirurgia, fiz a fisioterapia, consegui reabilitar. Joguei 2018 no Sport, depois fui para o Bahia em 2019. Quando eu estava em julho de 2019, tive outro problema em outro disco. E aí, atacando a minha perna esquerda de novo. E aí, fiz todos os exames novamente, processo cirúrgico. E aí foi que eu fiz outra cirurgia. E aí, depois de 2019, 2020, 21, quando eu fui pro Vasco, 22, quando eu fui pro Guarani, eu já estava jogando assim com muito remédio, com muita... Eu tinha que não fazer alguns aparelhos na academia por causa desse problema da coluna. Então, eu já estava com 34 anos, eu falei, acho que é o momento já de parar, pensando na minha família, pensando na minha saúde também. E foi aí que eu decidi me aposentar do futebol. Você joga hoje? Bate uma pelada ou não? Você sente dor? Theo, depois que eu me aposentei, eu fiz uma peladinha lá na minha cidade, em Flores de Goiás. Só uma só. O que eu faço mais é fortalecimento na academia, né? Bastante core, que os médicos falam que eu tenho que ter o abdômen bem fortalecido para aliviar a dor. Mas evito muito de estar jogando futebol novamente. Manda aí que eu tenho uma em cima disso perguntar para ele. E tem algum momento que dá uma ansiedade antes de parar, de pensar assim, eu acho que eu tô perto de parar, o que eu vou fazer depois? Ou não? Dá muito assim, porque... E até assim, chego a me emocionar, porque é a vida toda que você
que você faz ali o futebol, né? Então, você pensar em parar quando chega ali nos seus 33, 34, e você ainda, no meu caso, pensar assim, porque é um problema de saúde, né, também. Eu creio que se eu não tivesse esse problema de saúde, pelo meu biotipo, pela minha genética, eu estaria jogando até hoje. Não sei se talvez pela minha família eu poderia ter parado, mas geneticamente, assim, fisicamente, eu estaria apto para jogar. Então, ter tomado essa decisão foi dificílimo. Eu chorei por várias noites. Igual você falou, eu não tive depressão, essas coisas, nada. Mas bateu uma tristeza muito grande. E o que eu fiz para combater essa tristeza foi pegar minha família, viajar bastante, aproveitar bastante com eles, ficar mais tempo com a minha família, com minhas filhas. E isso me ajudou a distrair, mas não é fácil tomar essa decisão, porque eu saí da minha cidade lá de Flores, eu tinha 13 anos de idade, né, para vir para Goiânia, para realizar esse sonho de ser jogador de futebol. Então, você pega aí dos 13 até os 34, é um período muito grande da sua vida voltado ao futebol. E ter tomado essa decisão, com certeza, assim, foi bem difícil. E até hoje, o jogador de futebol que fala assim, que parou e não sente falta, acho que são poucos. Mas assim, e no sentido de... O que eu... Assim, beleza, vou parar, mas eu vou trabalhar com outra coisa depois. Assim, essa coisa de já ir se planejando com o que você vai fazer depois, eu digo, sabe? Sim. Isso você já vai pensando quando você tá perto de parar, ou foi uma coisa que você parou e não sabia ainda? Não, assim, eu não me programei devido a essa questão de saúde, né? Uhum. Porque normalmente quando a pessoa está perto de aposentar, o atleta, se ele quer ficar na área de futebol, ele já começa a fazer uns cursos para ser treinador, para se auxiliar. E hoje a CBF te oferece isso e tem até uma facilidade para ex-atleta. E no meu caso, até por questão familiar também, minha esposa não quer que eu me torne treinador, porque ia ser uma mesma rotina de viagem, de mudanças. Pior até, né? E aí foi uma questão que eu não quis entrar. A área que eu mais pensei no meu pós-carreira foi a área de empresariar. Porque você recebe muito pedido de pais, principalmente aqui no Nordeste goiano, tem muitos pais que, Renan, você está na área do futebol, leva meu filho é bom e tudo. Pensando nisso, eu até fiz um projeto na minha cidade, depois que eu parei, fiz um peneirão, digamos assim, né? Uhum. Reunindo ali as cidades ali em torno de Formosa, de Flores, de Alvorada, de Simolândia, de Buritinópolis, enfim, deu mais ou menos uns 400 atletas. Para ver se descobria algum atleta, né? Uhum. Nesse peneirão eu consegui selecionar 5. Eu levei o observador oficial do Goiás Esporte Clube hoje, que é o Bernardo, não sei se você conhece, que é o pai do Eric. O Eric, que foi revelado no clube também. Não conheci o Eric, eu me recordo. Isso. Hoje ele é o observador técnico oficial. Ele que faz esse trabalho de estar viajando, de estar captando atletas para trazer para o Goiás. A gente conseguiu selecionar 5 atletas. Aí a gente trouxe para cá, eles passaram uma semana em avaliação. E assim, o atleta que se destaca lá, quando ele vem para Goiânia, ele sofre um pouco, porque ele não tem a base de escolinha, de fundamento. Então, ele se destaca lá, mas aqui ele não está preparado para encarar os meninos que já têm uma base, que já estão mais preparados. Então, eles não passaram na segunda etapa, que foi aqui no clube. Então, o meu pós-carreira de planejamento de o que fazer foi mais pensando nisso. Mas eu me planejei assim também, porque... Graças a Deus eu fiz contratos muito longos, né? Aqui no Goiás eu fiquei 8 anos no profissional. No Inter, o Inter eu falo que foi o clube que mais me deu segurança financeira, porque eu fui para lá, fiz 4 anos de contrato e depois renovei por mais 2. Então, a partir daí, aí eu fui administrando o que eu ganhei. Eu fui jogando meu dinheiro em imóveis aqui em Goiânia, comprei apartamento, comprei sala comercial, casa. E, então, eu consegui diversificar um pouco do meu patrimônio, do que eu ganhei. Certo. E assim, hoje você tem uma renda para você, se não fizer besteira, você vai viver. Porque assim, eu poderia ter tomado essa decisão, como eu tomei, de ter me aposentado e saber que eu poderia conseguir viver dessa renda. Certo. É lógico que você tem que diminuir um pouco o seu padrão de vida. Sim. Você não vai viver o luxo que, de repente, você vivia quando você estava ganhando ali o seu salário de carteira assinada. Né? Você tem que diminuir o padrão. Mas, graças a Deus, eu consegui, assim, ter uma situação financeira boa para falar assim, agora eu vou parar e, assim, não preciso fazer nada de imediato. Posso me preparar para daqui a pouco eu entrar na área de empresariar, na área da comunicação, como eu tenho
feito alguns trabalhos como comentarista, então ainda estou em processo de analisar o que eu vou fazer em pós-carreira. Eu já vi você trabalhando, eu acho que assim, é uma questão de oportunidade. A gente está em Goiás, eu comecei aqui, depois saí, voltei e continuo fora ainda. Aqui é mais difícil, claro, claramente, você ganhar dinheiro nessa área. Mas eu acho que você tem um caminho bom aí pela frente, de repente sair pouco e voltar, quer dizer, não é a vida de jogador de futebol. Agora, você falou de parar, eu me lembro que o Cacau, que jogou no Goiás e hoje é comentarista aqui em Goiânia, um dos melhores atacantes que já teve na história do Goiás, eu me lembro do Cacau me falar que quando ele parou, de vez em quando ele acordava de noite para ir tomar água, ele abria a porta da geladeira e várias vezes ele via ali dentro da geladeira, na luz, ele via a torcida, Cacau, Cacau, Cacau e tal. E que foi uma fase difícil na cabeça dele até ele se desligar disso, né? E você falou, tem alguns jogadores que são poucos jogadores que param e falam assim, não tem por exemplo, eu tenho um grande amigo, é um irmãozão, que é o Zinho, o tetracampeão. O Zinho é tranquilo. O Zinho, ele não sente saudade. Não, ele não sente saudades. E ele foi pro campo. Sim. Ele foi assistente do Jorginho, ele foi diretor de futebol no Santos e parou também. Hoje está na televisão. Uhum. Mas a gente conversando, até tive com ele sábado, a gente conversando, ele falou que não, ele está cheio de dor. Então, são duas perguntas que eu vou te fazer. Esse lado, se você já se pegou com saudade, de repente, da adrenalina da torcida. E o outro lado, que eu estava conversando hoje com os meninos lá na TV Sucesso Band. O atleta de alto rendimento, quando a gente estava falando tal dos... Porque ontem foi assunto na transmissão e eu achei uma conversa bem atravessada, o tal do CK, né? Que é a enzima, vamos dizer assim, que diz que o atleta pode ter uma contusão muscular. Aí eu falei assim, gente, isso no passado, todo jogador ele joga com dor. Fala assim, ele está se poupando porque ele está com uma dor muscular, que hoje fala muito. Mas você jogava, independentemente do seu problema, esquece as suas costas. Você sempre jogou com dor, não jogou? Sempre teve uma dor? Não, zerado de dor. O atleta, ele não vai para campo zerado. Até porque a semana de treinamentos é muito forte. O atleta profissional ele tem que estar preparado para essas dores musculares. É igual você citou hoje, mudou muito de alguns tempos para cá, né? E aí hoje em dia tem essa metodologia de fazer esses exames para ver o nível de cansaço que o atleta está. Eu peguei isso, a gente furava o dedo lá todo pós-jogo, ia para frente de uma câmera para tirar uma fotografia, para ver como é que está o sangue ali, correndo ali nas pernas. Mas o atleta ele sempre vai com dor para o jogo. Essa questão de poupar ou não o atleta, e aí vai do treinador se ele tem um elenco que ele confia, se ele, de repente, o titular dele... Não, eu não quero trocar. O Jorge Jesus, por exemplo, no Flamengo, ele quase não mudava os 11 dele. Sim. Ele colocava os 11 dele e para tirar tinha que o cara, assim, praticamente tá lesionado, né? Para ele não colocar. Então vai muito de treinador, ele concordar ou não com o departamento médico. Mas, igual você citou, eu tinha essas dores normais do treinamento, tinha a dor da coluna depois também, que eu tive que conviver por um bom tempo. E o atleta ele tem que conviver com isso, e eu era fominha, né? Eu gostava muito de jogar. Para mim, ficar no banco, ou então não ser relacionado, para mim era muito difícil, eu gostava muito. Sobre a outra pergunta que você citou... No caso do Cacau aí foi quando ele abriu a geladeira, né? No meu caso é através de sonho. Eu sonho, até hoje eu sonho. Jogando futebol, dou até chutes na cama, assim. Aquela final da Sul-Americana fica muito marcada. A gente vai falar sobre fica isso. muito marcado na minha cabeça, porque assim, era um título que ia ser histórico para minha carreira e para o clube também. Então, e assistir também jogo hoje me dá uma adrenalina. Quando eu assisto algum jogo, então eu estou comentando, parece que a vontade de estar em campo ela aumenta. Eu comentei esse jogo do Goiás Jataiense e vi a Serrinha totalmente mudada do que era da minha época, né? Gramado que não é pesado, da minha época era muito pesado. Dá vontade de estar lá, de estar jogando, de estar atuando, mas você sabe que
todo atleta vai passar por esse período, né? De pós-carreira. Tem um início e vai ter o fim. Ele não é igual um médico, por exemplo. Ele vai formar médico e vai aposentar lá para os seus 60, ou então 65, 70. Não vai ser assim. Vai chegar ali no máximo um nenê da vida que está aí com 42 e está atuando hoje, mas são casos raros, né? Normalmente com 36, 37 já é o número mais ou menos que os atletas começam a parar. Então, esse processo de você ter que enfrentar essa aposentadoria é difícil, é muito difícil. Você tem alguns relances de jogos marcantes, igual eu citei esse do Goiás. Tem também de momentos bons, né? Que eu fui campeão do Goiás da Série B de 2012, 3 campeonatos goianos. Então, são muitas histórias que ficam bem marcadas que você sente saudade. Agora, você morou no Sudeste, no Guarani, você morou no Sul pro Internacional, no Nordeste com o Sport Bahia, aqui no Centro-Oeste. Qual que foi a rivalidade que mais pegada para você? E fora o futebol, onde que você mais gostou de morar, assim, que te surpreendeu? Então, sobre o clássico, o Grenal, não tem como. Eu já estava esperando essa resposta. Pra mim, é a maior rivalidade do mundo. Eu também acho assim, porque envolve muita coisa lá em Porto Alegre. Lá a cidade para no Grenal. É um clima totalmente diferente, assim. Eu vivi isso aí por 4 anos e meio. Você ganhou mais ou perdeu mais? Ganhei mais. Eu não tenho o número certo assim de cabeça, mas eu ganhei mais Grenais do que perdi. Inclusive, fui campeão gaúcho de 2014, meu primeiro título, em cima do Grêmio. Foram 2 jogos, o último jogo ficou mais marcado que a gente ganhou de 4-1 deles. Foi o jogo até em Caxias, porque em 2014 o Beira-Rio estava em obra para a Copa do Mundo, né? Então, os jogos estavam sendo lá em Caxias, a gente foi campeão em cima do Grêmio em 2014 com um placar de 4-1. Então, foi um jogo marcante, onde a nossa equipe jogou muito. Então, em termos de rivalidade, em Porto Alegre é diferente. Aqui em Goiânia tem a rivalidade de Goiás e Vila, é forte também aqui no estado, mas não se compara ao Grenal. E até em termos assim de torcida mesmo, de reconhecimento, lá em Porto Alegre você sai na rua, é difícil você não ser reconhecido. Aqui em Goiânia você pode sair tranquilamente, que assim, o torcedor gosta, mas ele não é tão fanático igual lá. Porque aqui em Goiânia divide muito, né? O torcedor que ele é torcedor, alguns, não todos. O torcedor que ele é torcedor do Goiás, ele torce para Goiás e São Paulo, um exemplo. Ele torce para Goiás e Flamengo. Sim. Normalmente tem 2 times. Lá no Sul não existe isso. Agora mesmo saiu uma pesquisa e mostrou que existem mais torcedores de Flamengo, e se eu não me engano foi o Palmeiras que deu em segundo, aqui do que Goiás e Vila. Sim, é o que eu te falei. E lá, ele tem Goiás e Palmeiras, então se você vai somando, vai dar mais. E lá no Sul não tem isso. Lá na Bahia também não tinha isso. Não tinha isso. Lá em Recife não tinha. Não. E tem um negócio também que eu morei aqui a maior parte da vida, e eu mudei para São Paulo também. Eu tenho a impressão que em São Paulo, eu imagino que no Sul também, tem muito mais mulher que torce. E eu acho que isso movimenta um pouco mais. Em Goiânia tem mulher que torce, lógico que tem, mas assim, não se compara, eu acho. Não, lá no Sul você falou uma verdade. A torcida feminina ela é muito grande e ela é uma torcida que comparece no estádio, que vai ao estádio, que acompanha e que cobra dos jogadores. Isso é verdade. A outra pergunta que você citou sobre... Só uma coisa, Bavi ou Goiás e Vila? Qual que é? Então, Bavi eu só disputei um. Então, pra mim, Goiás e Vila. Ganhou ou perdeu? Empatei. 1-1, só foi um só. E Goiás e Vila, para mim, foi maior. Você deve lembrar quantas você perdeu, né? Porque você ganhou naquela época, Goiás era outra história. Eu perdi 2 clássicos. Você lembra. Né? E assim, quantos você ganhou, você não lembra, porque você deve ter ganhado muitos, 20. E ficou marcado principalmente o 6-1, né? A gente ganhou aquele placar histórico que tem, que é a maior goleada em cima do Vila Nova. Eu tava no time. A gente saiu perdendo esse jogo de 1-0. E aí depois a gente começa a fazer gol um atrás do outro e virou aquela goleada histórica de 6-1. Sobre a outra pergunta que eu fiquei de te responder, sobre qual cidade ali que eu mais gostei. Primeiro, Goiânia, né? Goiânia é indiscutível. Eu gosto muito da qualidade de vida de Goiânia. Isso eu falo com propriedade. Dessas outras capitais, Goiânia é disparado.
Depois Recife. Recife é uma cidade que eu gostei muito de morar, assim, até porque você tem uma facilidade ali de curtir as praias ali de João Pessoa, de Natal, tá tudo muito próximo ali, né? E a própria cidade do de esporte Recife... é mais perto da praia, assim? Não, aí era um problema que eu enfrentava, né? Porque o esporte, ele tinha só a Ilha do Retiro. Naquela época você treinava na ilha? Não, aí treinava mais lá em Paulista. Tá. Que aí é uma cidadezinha do lado. Isso, é a cidade acho que até que do Rivaldo, que o Rivaldo é de lá de Paulista. Certo. Então, eu gastava mais de 1h30 no trânsito, porque eu morava em Recife, lógico, ali, né? E aí passava por Olinda, depois de Olinda eu chegava em Paulista. Então, era um desgaste ali. Uhum. Na época eu lembro que tava eu, o Andrigo e o Léo Ortiz, que hoje estava no Flamengo, tá no Flamengo, né? Nós três fomos emprestados do Inter pro esporte, então a gente ficou muito amigo lá. E aí a gente revezava, cada vez ia num carro. Ia no meu carro, depois ia no do Andrigo, para não desgastar tanto no trânsito, assim. E Paulista é um lugar legal lá, ou é um lugar que você ia mesmo só para treinar? Não, é bem pequeno lá, é só para treinar. É uma cidadezinha bem pacata. Hernando, você falou da Sul-Americana. Eu me recordo de estar no Serra Dourada e o Goiás disputando uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo. O jogo foi numa cidade do interior, né, que o Goiás perdeu 1-0, e aí o segundo jogo foi aqui, foi 0-0, o Flamengo ficou com o título. Eu me recordo quando o Goiás chegou entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, teve um jogo contra o Grêmio, que era uma possibilidade da gente, de repente, chegar. Naquela época, o regulamento era diferente. E teve esse jogo do Sul-Americano que eu estou dizendo, colocando os jogos de título grande. Porque eu sou um torcedor que, por exemplo, o Campeonato Goiano, para mim, eu fiquei muito preocupado quando eu vi o time jogar, porque o time é ruim. O time é fraco. Sim. Então, eu falei, esse time aqui vai lutar para não cair da Série B para C. Mas falar, ganhou o Campeonato Goiano, nem sei quantos títulos o Goiás tem. Série B que você ganhou, você citou, para mim não é título para o Goiás, com todo o respeito do mundo. É título para o Atlético, para o Vila Nova, mas não é título para o Goiás. Eu não teria eu, como torcedor, não teria uma réplica do troféu da Série B. Nem sei quantos títulos o Goiás ganhou na Série B, porque para mim não... Mas aquele sul-americano, para mim, é o mais doído. Eu narrei o primeiro jogo pela Band aqui em Goiânia, os 2-0. Eu estava escalado para fazer o segundo jogo, e aí deixa para lá, não fui, e assisti esse jogo em São Paulo, e aquilo me dói até hoje. Falei assim, cara, aquela foi a oportunidade da gente ter um título grande. O Goiás realmente tem um título grande, e eu não sei se a gente vai ter de novo essa oportunidade. Conta pra gente o bastidor. Eu me lembro que quando vocês chegaram para jogar na Argentina, atacaram o ônibus de torcida, um clima pesado. Mas caramba, nós fomos com 2-0, depois perdemos, e aí nos pênaltis a gente perdeu o título, né? Conta pra gente esse jogo, Hernando. Bom, vamos lá. O goleiro era o antigo diretor de futebol, que hoje está lá no Santa Cruz. Aí tinha você e o Tolói. Sim. Que dupla é essa, né? Que saudade, Vou né? começar contando a história sobre a semifinal, né? Porque eu tenho uma participação especial ali, que eu faço o gol da classificação diante do Palmeiras, né? Você que fez. Essa semifinal, eu morava no apartamento menor lá de São Paulo. Uhum. E eu estava em São Paulo, porque eu tinha feito um jogo de Liga dos Campeões, alguma coisa, eu tomei multa. Sim. Você fez o primeiro ou o segundo? Não, então, a gente sai perdendo aqui no Serra Dourada, a gente perdeu o jogo de 1-0 e vamos para São Paulo, assim, com o Palmeiras já classificado. Sim, a imprensa já colocava lá o Palmeiras... no Pacaembu. Isso, no Pacaembu. Você tomou multa por quê? Deixa eu só acabar de falar, eu te falo. E aí, o Palmeiras lá no Pacaembu sai ganhando de 1-0. E aí, o Carlos Alberto, o volantezinho, empata o jogo de 1-1. E aí, no segundo tempo, eu vou e faço aquele gol de cabeça. Então, aí eu já tinha gritado umas vezes no prédio, o cara já tinha ligado, o pessoal tá reclamando que tá fazendo barulho. Aí, nesse gol, acabou, né? E aí veio a multa. Aí eu falei assim, o pessoal tá reclamando. Eu falei, pode mandar multa. Pode mandar multa. Então quer dizer que foi... Eu não lembro, assim, minha cabeça é ruim. Quer dizer que o gol foi seu. O gol foi meu. E aí, por causa dos 2 gols fora... Naquela época tinha um critério, né, de gol fora de casa. E aí, por esse critério, a gente passou da semifinal pra final. Só que na final,
não existia esse critério, porque se existisse, a gente tinha sido campeão, né? Porque a gente perdeu de 3-1 lá, ganhamos de 2-0 no Serra Dourada, então teria o gol fora de casa, mas aí não tinha, o critério da final não tinha. E aí acabou que foi para os pênaltis. Aí, falando um pouco sobre o time, era o Arley no gol, eu, Rafael Tolói e Marcão na zaga, Douglinhas, lateral direito, Wellington Saci, lateral esquerdo, Amaral, de volante, e tinha também o Joilson, um volantezinho também, tinha o Marcelo, um carequinha, Marcelo Costa, o nome dele, que era o meia. E aí na frente a gente tinha... Esse Marcelo Costa era um meio doido? Não. Tá. Não, era um carequinha. Tá. Que inclusive ele parou depois porque teve problema de saúde, mas ele era tranquilo. Tá. E aí na frente nós tínhamos Rafael Moura e Felipe. Certo. Um atacante que veio do Náutico, que também fez uma boa história no clube. Até o volante era um timão, né? E depois o Rafael Moura estava numa fase... Foi um dos artilheiros da competição. Qualquer bola ele mandava pro gol. Fez muitos gols durante a competição. E assim, o que mais me dói desses 2 jogos na final foi o primeiro jogo, porque aqui no Serra Dourada eu nunca vi o Serra Dourada tão cheio aquele dia. O Serra Dourada, eu tenho até a torcida do Goiás tem no toque que eu falo balança, porque o Serra Dourada balançava. Dentro de campo a gente sentia, porque liberaram a geral, tinha torcedor na geral, tava entupido de torcedor, assim, tava bonito se ver. E a gente faz 2-0 muito rápido, ainda no primeiro tempo. E logo depois o time do Independente tem um jogador expulso, então a gente joga a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais. Então dava pra gente ter feito 3-4-0 e infelizmente não fizemos. Levamos essa vantagem de 2-0 lá para a Argentina. E, lá a gente sabia que seria difícil pela catimba, por tudo que envolvia lá. Quando a gente chegou no hotel dos bastidores, você comentou, a torcida ela ficou lá durante todo o período que a gente ficou hospedado. Eles colocavam as baterias dele lá, foguete, e ficava batucando. O tempo inteiro. Durante o tempo todo. A gente não conseguiu dormir. Lá de cima, lá, o Rafael Moura, meio doido, ele pegava copo assim e jogava lá embaixo pros caras, porque a polícia não fazia nada. A polícia deixava os caras fazer batuque, foguete, e eu concentrava com o Tolói. E eu olhava pro Tolói, esse cara vai uma hora, eles vão embora, vai dar umas 4 horas da manhã, eles vão cansar, mas os caras não cansavam. E batucava, foguete. Mas e, por exemplo, tinha mais gente hospedada nesse hotel aí, né? Tinha isso. A polícia não fazia nada, porque pro hotel é péssimo, pra quem tá hospedado no hotel é ruim. O tratamento do brasileiro com o argentino no Brasil é uma coisa, lá é totalmente diferente, é hostil, é um clima... quando o cara fala assim que tá torcendo para, por exemplo, a seleção da Argentina, eu não torço de maneira nenhuma, porque os caras são racistas, os caras não gostam de brasileiro, e aí de vez em quando você topa com uns amigos, não, tô torcendo pra Argentina. Eu não torço de jeito nenhum, respeito a decisão dele, mas não torço de jeito nenhum, por causa do que eu passei lá e por causa dessas questões. E você sofreu com racismo assim mais? Não, racismo não. Eu falo essas questões porque a gente vê quando... Sim. Mas comigo nunca aconteceu, não. Uhum. Mas eles ficaram lá no hotel o tempo todo, independente se estava hospedado o time do Goiás ou outros hóspedes, eles ficaram... E aí, beleza, o jogo era à noite, né? A gente pensou que durante a tarde a gente ia almoçar e ia poder tirar aquele cochilo para descansar. E eles ficaram lá o dia todo. E, assim, a gente não descansou o que normalmente tinha que descansar para ir pro jogo. Aí, durante o nosso percurso do ônibus, os caras apedrejando e tal, aquele clima hostil mesmo. De repente pode ter refletido dentro de campo, não sei, mas os gols que a gente tomou nesse jogo também foram gols assim, se for você colocar no torcedor, colocar no YouTube e ver hoje. Escanteio, não foi? Teve um que o Arley estava um pouco adiantado, a bola foi e cobriu ele. Teve um que o cara estava sentado e fez teve um gol sentado. E assim, eles fazem... O cara fez um gol sentado, ele estava sentado e chutou a bola. Teve um bate-rebate, a bola sobrou para ele, ele chutou sentado. Aí eles fazem 1-0, a gente empata em 1-1. Quando a gente empatou em 1-1, falei, agora é nosso. Eu também. É nosso, esse título é nosso. Só que a gente toma esses 2 gols aí, meio que absurdos, aí vai pros pênaltis, aí nos pênaltis, infelizmente a torcida coloca o Felipe como o culpado, digamos assim, mas nos pênaltis alguém tem que errar, né? Alguém tem que ser, digamos, o culpado e sobrou pro Felipe. Eu sinto por tudo, nem pênalti eu nem lembro. Agora eu vou fazer uma confissão aqui, depois o pessoal pode até jogar pedra. Quando aqui em Goiânia tem não sei se ainda tem, lá na Avenida Anhanguera tem um hotel chamado Samambaia. Uhum. E esse hotel, na época, era um hotel mais afastado, então os times gostavam de hospedar
quando ia jogar contra o Goiás no Campeonato Brasileiro, no Samambaia. E naquela época eu era solteiro. Então saía no sábado, e quando eram umas 2, 3 horas, hora de voltar para casa, eu passava por lá e também fazia minha arte. Sim. Também tinha uns foguetinhos dentro do carro. Eu me lembro que eu já fiz isso contra o Corinthians, já fiz isso contra o Botafogo. Mas tinha mais gente, torcedor junto ou não? Mais uns 2 colegas, torcedores. E nunca deu problema com a polícia? Não, né? nunca deu problema. Você imagina. Mas não era muito tempo, a gente passava assim... Eu falava, era uma vez, aí andava uns 20 minutos, voltava mais uma vez e pronto, entendeu? Mas o que mais me deixou triste assim foi o descaso da polícia, né? A polícia tava lá e eles não faziam nada, deixavam os caras batucar e soltar foguete. E aquelas músicas dos argentinos, aqueles batuques, é contagiante, né? De repente você tá lá balançando a cabeça lá no hotel também, fala, isso, cara? Eu tenho a tua assinatura, tem um quadrinho que me lembra bem, porque eu ia fazer o jogo de lá. E aí, deixa pra lá. Aí, como eu ia fazer o jogo, então saiu a credencial. A credencial era uma credencial grande e com meu nome. E acabou que só foi o repórter, que foi o Fernando Fernandes, que hoje apresenta programa na Band. E aí ele teve uma sacada, que eu agradeço ele sempre. Ele pegou a credencial e foi no vestiário e pediu para todo jogador do Goiás assinar. Então eu tenho... todo mundo assinou, que a esperança era o título. Mas ele não veio. Infelizmente. Eu sei lá se a gente vai ter outra oportunidade, porque... ficou mais difícil ainda, né? Porque todos os times aí agora sul-americanos e próprio aqui Inchou, eles estão valorizando mais assim, a sul-americana. Caiu, né? Sim, Mas assim, o futebol do Goiás caiu bastante, né? Você pega de 2020 para cá, foram 3... Não, de 2015 para cá foram 3 rebaixamentos, né? Que foi 2015, 2020 e 2022, né? Então a gente... Quando tá na Série A, tá disputando para não cair. Quando tá na Série B agora, tá com dificuldade até para subir. Então você vê que o Goiás não tá montando o time. Não. Mas, assim, o meu último ano no Goiás, Theo, foi 2013. Eu não sei se você lembra, mas 2013 a Libertadores eram só 4 times ainda. Correto. Naquele ano, foi meu último ano. E a gente só não foi para Libertadores. Foi um dos melhores anos do clube. Santos. Isso, a gente só não foi para Libertadores porque a gente perdeu dentro de casa pro Santos. Aliás, é uma coisa que o torcedor do Goiás ele tem uma marca. Porque naquela época tinha... não está mais entre nós o Ailê Pinheiro. Sim. E ele dizia que se fosse, antes, né, de acontecer... O Goiás não conseguiu ganhar do Santos aqui, o Santos destruído, né? Sim. Que se o Goiás fosse para a Libertadores, ia ter que investir, não sei o quê. E o Goiás caiu para o Santos e ninguém esperava. Não, estamos na Libertadores. E tem muita gente que fala hoje, você deve ter ouvido falar isso. O Goiás entregou o jogo. Muitos torcedores e até repórteres chegam em mim, Renan, o que aconteceu naquele 2013? Vocês não queriam ganhar? Eu sempre falo, cara, não existe isso. Todo mundo quer colocar o Goiás no Libertadores, ainda mais eram só 4 que iam, era muito mais difícil pela campanha que a gente fez em 2013, um dos melhores anos do Walter no clube, o time muito bem encaixado. Eu já iria sair para o Inter. Eu preferi, na época, me lembro bem, eu tive essa proposta do Inter, eu assinei um pré-contrato, e na época o Soelê Pinheiro pediu para que o Enderson me tirasse do time, porque eu não ia estar envolvido com o Goiás mais, eu já ia pensar no Inter. O Enderson Moreira chegou, ele foi muito claro comigo, falou, Renan, o Soelê falou para te afastar, só que eu vou assumir, e se você quiser jogar, eu assumo a responsabilidade. Você quer jogar? Falei, professor, eu quero jogar. Se eu me machucar, o prejudicado vai ser eu. Eu quero ajudar o clube. E tanto é que 2013 foi uma das minhas melhores temporadas. Eu, assim, tinha já um pré-contrato com o Inter para ir no outro ano, mas o meu profissionalismo foi durante o ano todo. E esse último jogo contra o Santos realmente ficou marcado porque o Santos já não tinha muito o que fazer na competição. E para nós era vencer e estar no G4. E dependia só de nós. O Botafogo dependia do nosso tropeço para entrar. E aí foi o que aconteceu. A gente não estava numa tarde feliz, não jogamos bem aquele jogo, mas não tem essa que entregamos o jogo. Quem estava ali em 2013, ele queria colocar o Goiás na Libertadores para renovar um contrato,
para poder sair, de repente, para outro clube valorizado. Isso, não existe Foi esse jogo, fala. O último jogo, o Anderson não estava no banco, né? Ele tinha feito uma cirurgia. Se eu não me engano, ele teve um problema de saúde. Ele tinha feito uma cirurgia no coração. Foi até o Sérgio Haas que fez. E daí, isso também o torcedor fala, pô, mas ele saiu uma semana antes, por que não esperou e tal? E aí, mas uma cirurgia no coração, às vezes não tem como esperar, mas não. Ele já tinha o problema já tinha sido detectado. Ah, tá. O que repercutiu muito foi algumas entrevistas, acho que da própria direção, falando que se o Goiás fosse para um Libertadores, o gasto e o investimento no outro ano ia ser muito alto. E aí repercutiu em nós jogadores, mas da nossa parte dos atletas não teve... Não existe esse negócio de entregar jogo. É zebra, é a famosa não, zebra. A gente não... Pelo que a gente desempenhou, a torcida lotou o Serra Dourada. Deu muita gente também. Eles acreditavam na vitória. Porque o nosso time era muito bom em 2013. 2012, que a gente manteve a base que foi campeão da Série B, para 2012, 2013, foram anos bons assim pro clube. O Theo comentou aí que o título de Série B e tal, eu respeito a opinião dele, mas para mim, eu como torcedor esmeraldino e ter colocado novamente o Goiás na Série A com um título, para mim foi um título importante, porque o Goiás, querendo ou não, ele dificilmente vai disputar título da Série A. E a Série B foi um momento ali de transição, de reconhecimento de nós atletas, que a gente conseguiu fazer uma Série B impecável, assim, principalmente no segundo turno, e com jogadores mais conhecidos. Ricardo Goulart, Yarley, já em final de temporada, mas o Walter, o Ramon, o Amaral, Thiago Mendes, assim, o time era muito bom. Então, é um título que eu deixo lá na minha estantezinha lá para todo mundo ver, minha medalha e tudo. Porque é todo um processo, né? O Goiás, igual eu falei, para ele disputar um título de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, dessas competições mais difíceis, vai ser assim, a gente vai ter que esperar muito tempo para isso acontecer. Então, se está disputando a Série B, pelo menos que dispute bem, que seja campeão igual a gente foi em 2012. Então, para mim, foi um título importante. E a gente espera que nos próximos anos aí o Goiás possa formar times bons, porque assim, a estrutura que o Goiás tem, Theo, aí sim, a estrutura que o clube tem, ela equipara a qualquer outro clube da Série A. A São Paulo, a Inter que eu tive lá, o próprio Palmeiras, o estádio que você tem, a estrutura que você tem na Serrinha de vestiário, o próprio CT do Parque Anguera, academia, sistema de departamento médico, fisiologia, é tudo nível Série A. O que está faltando montar time nível Série A para que a gente possa estar aí disputando pelo menos uma vaga na Libertadores. E a estrutura na época que você estava no Goiás já era uma estrutura top, assim? Já era boa. Tá. Já era boa, e inclusive comparada ao do Atlético Paranaense, que é uma das referências, assim, na minha época hoje melhorou muito. Na época do Hernando, o Goiás, eu diria para você que estaria entre os 3, 4. Hoje, em aparelhagem, a gente caiu um pouco. Na parte física, top. Mas em aparelhagem, você lembra que o próprio... Tecnologia, você fala, né? O próprio Lucas Andrino aqui falou. Hoje, por exemplo, você vai no Atlético, o Atlético montou uma estrutura bem legal. O Vila agora também gastou um dinheiro no ano passado, montou bem legal. Eu tenho tempo que não vou no Goiás, mas o Goiás precisava, e ele deve ter também melhorado. Mas em parte de física, a estrutura do Goiás ainda é um negócio... Mas na época do Hernando era mais. Por exemplo, a gente tem uma casa do atleta lá no Goiás que é para a categoria de base, que é difícil você ter uma categoria de base com aquela casa do atleta. Aí na minha época já não era essa estrutura toda. A casa do atleta era fora do clube. Era um sobrado que eles alugaram. Aí a estrutura melhorou da minha época pra cá. E a própria concentração melhorou bastante. Isso que eu ia te falar. A concentração na minha época era assim, as camas para 3, 4 atletas e banheiro comunitário para todo mundo. Hoje em dia mudou bastante. Tem uns quartos muito melhores. Não é aqueles ar-condicionado de parede, que na minha época era aqueles de parede que fazia um barulho enorme, que tremia toda a janela. Então, a estrutura na minha época é boa, mas agora tá muito melhor, e principalmente a Serrinha, né? A concentração, o estádio da Serrinha, todo ali o vestiário da Serrinha tá bem melhor. Ô Hernando, o que você pensa que o Goiás hoje não revela tanta gente? Você falou aí, a dupla na final era eu e o Tolói. Cara, eu queria ter... meio você e meio Tolói na zaga do Goiás hoje. Eu me dou muito bem com o Tadeu. Sim.
E eu, de vez em quando, eu mando as mensagens pro Tadeu, eu falo, Tadeu, você é um Tadeus mesmo. Você vai pro céu, cara, porque cada zaga que você pega, que, pelo amor de Deus, sabe? E na época, poxa, vocês, eu queria meio. Sim. Meio já resolvia. Pô, obrigado. Então, o que eu vejo, assim, na minha época, formou muitos jogadores bons. Vou citar alguns aqui. Eu, Tolói, Amaral, Thiago Mendes, Douglinhas. Depois, de uma geração mais antiga, acho que o último que se destacou mais foi o Eric, né? Que foi, O Eric. Que foi vendido. Depois a gente não viu tantos jogadores assim. O que eu vejo, assim... O Eric, você sabe onde o Eric tá, não? Japão. Tá no Japão. Tá no Japão. O que eu vejo hoje, Theo, é que, tipo, na minha época, por exemplo, eu subi em 2006, fiz 2 jogos. E aí, de 2007 a 2013, eles poderiam contratar o zagueiro que fosse. Eu não queria saber. Eu ia disputar de igual para igual com o Leonardo, com o André Leone, com o Aldo que veio, com o Rafael Marques. Eu disputava de igual para igual. Assim, hoje em dia, os meninos da base... Aí tem as duas questões. A questão da diretoria, que não tem muita paciência com o jogador, e a questão do atleta, porque o atleta ele tem que entrar e tem que responder. Ele tem que mostrar que, não, aqui eu vou assumir a camisa e vou mostrar que eu tenho futebol para permanecer. E aí a parte da diretoria, quando coloca um atleta da base, vou citar aqui, por exemplo, o Anthony, que é um zagueiro que está se destacando aí nas categorias de base, inclusive convocado para a seleção de base, sub-20. Jogou 2, 3 jogos muito, muito bons no Campeonato Goiano ano passado. A partir do momento que ele fez o 4º e o 5º não tão bons, a diretoria e o próprio treinador que estava na equipe na época não sustentou. Não, vamos assumir aqui, vamos deixar ele pegar experiência no clube, não pegar experiência emprestando. É o que está fazendo muito hoje. O atleta está subindo profissional, tá vindo, pegando 2, 3 jogos, aí vamos colocar no time para ele pegar experiência, depois ele volta. Comigo não aconteceu isso, com o Amaral não aconteceu isso. A gente chegou no profissional, assumimos e não saímos mais do time. Tanto é que eu fiz 405 jogos. Só perco pro Arley em número de jogos aqui no Goiás. Você fez 405? 405 jogos. O Arley fez 800, né, assim, muito mais que eu. E ele permaneceu muito mais tempo no clube. O Amaral, por exemplo, fez mais de 300. Então, na nossa época, a gente chegava e concorria com os caras. Os caras podiam contratar e os caras... vinham recebendo mais que a gente e tudo, mas a gente mostrava que a gente queria ficar no time e a gente consolidou por muito tempo. A gente tinha, principalmente essa parte aí defensiva, eu, Tolói, Douglinhas e o Amaral, eles contratavam mais alguns para complementar. Mas a base desse time sempre era nós ali. E olha que eu trabalhei com 14 treinadores. 14 treinadores no Goiás. Foram muitos treinadores, Hélio dos Anjos, Paulo Bonamigo, Leão, Anderson Moreira. Ixi, vou citar aqui. Pegou o Leão. Leão, 2010. No ano de 2010 é o que eu te falei, né? Foram muitos treinadores que passaram. Então, o que eu vejo hoje é essa falta de paciência da própria diretoria com o atleta. E o atleta, quando... Eu vou citar agora o Pedrinho, por exemplo. Ele jogou o primeiro jogo do Campeonato Goiano agora como titular e depois só entrou. Então você tem que dar sequência pro atleta para ele conseguir jogar também. Ele jogou com o Alejandro o primeiro jogo. Sim, né? sim. Eu ainda comentei aqui na TV Sucesso. Eu falei assim: deixa os garotos, assim, garoto, você vai jogar 5 jogos. Vou te dar 5 jogos. Pode jogar do jeito que você quiser. Perfeito. Mas, por exemplo, o Alejandro não estava nem na relação do Goiás no jogo contra a Jataense. Eu não sei o que aconteceu, não sei como é fora de campo. Eu acho que falta, Hernando, um acompanhamento, sabe? Sim. Hoje é muito raro você pegar um treinador da equipe de cima que acompanhe o time de baixo, o Júnior, o sub-20, e fala assim, pô, o Ale é um bom jogador, eu vou acompanhar ele. Eu falei, e aí, Ale, tá tudo bem? Como é que é a tua família? O que você está precisando? O próprio treinador, porque... vamos prestar atenção. Mas eu comentei aqui com o Alex Dias, outro dia o Alex Dias esteve aqui, Sim. E eu comentei que quando ele jogava no São Paulo, ele estava com um problema fora de campo, e eu trabalhava na Band num programa de debate que apresentava o Avalone, que não está mais aqui com a gente, e eu perguntei para o Muricy, eu falei, Muricy, tem um amigo aí que está jogando no São Paulo, ele está com problema, cara, está precisando de um apoio. Aí ele falou, E o Alex falou, cara, ninguém me deu apoio. Então, o Eric tem uma história que eu, indiretamente, com o Zé Ricardo, ele estava no Botafogo, eu já conhecia os problemas do Eric, eu achava o Eric muito bom jogador, e eu falei pro Zé, Zé, dá carinho para ele vai te ajudar.
Aí teve um Botafogo e Flamengo, ele arrebentou. E meteu, acho que 2 gols. Aí o Zé me ligou, falou, cara, obrigado por você ter me aberto meus olhos. Então, acho que falta um pouco isso também no jogador da base, porque hoje esse telefone toca. Sim. Tinha um que, sei lá onde é que tá jogando, no Goiás, que subiu, ficou morando na casa do atleta, pulava o muro, levava os moleques para ir para pecuária. Então, se você não tivesse acompanhamento você está perdendo um ativo seu, sabe? Eu acho que falta um pouco dos treinadores. Por exemplo, eu vi agora uma declaração, gosto dele, mas estou começando a abrir o olho depois de uma história que eu ouvi também, que eu não posso falar aqui. O Abel Ferreira falar do Estevão. Que o Estevão dribla, não tem objetividade. Cara, como é que você vai falar isso do Estevão? E se ele acha isso, chega nele e fala, Estevão, vem cá, cara, qual é? Sabe, isso na sua época eu acredito que tinha. Hoje os caras não têm mais paciência para isso. O que eu vejo hoje, por exemplo, eu vou citar o que aconteceu comigo. Eu subi profissional através do Antônio Lopes, e nessa época, o Antônio Lopes, ele descia para ver os treinamentos. Grande figura. Ele descia, eu lembro como se fosse hoje, ele sentou lá para assistir um treino dos juniores, e aí, a partir desse treino, ele falou, eu quero o Hernando, sobe ele profissional. E o que acontece hoje? Os treinadores, eles não sei se é o tempo corrido, não sei o que acontece, eles não têm essa paciência, porque hoje em dia existe o tal do analista de desempenho. Pois é. Aí eles confiam nesse analista para passar as informações da base para o treinador. Então, acho que seria muito melhor o treinador tirar um tempo dele. Mesmo com análise de desempenho, né? Sim, mas é muito melhor ele estar ali acompanhando um treinamento, sei lá, o treino do profissional à tarde, o treino do pessoal do Sub-20 é de manhã. Ele vai lá, acompanha, vê como é que é o dia a dia dos meninos juniores, para estar acompanhando. Acho que falta um pouco disso, não confiar só na análise de desempenho, no que a mídia está trazendo para o treinador. O treinador também tem que fazer a sua parte. De estar escolhendo, não, eu quero aquele zagueiro, eu quero aquele lateral, eu quero aquele volante. Ele vai ficar aqui um período no profissional treinando com a gente. E aí, a partir dos treinamentos profissional que ele vê que ele tem condição, dá uma sequência de 5, 6 jogos, igual você falou. Pedrinho entrou no jogo contra a Jataiense, fez gol. Certamente ele não vai ser titular no próximo jogo. Então, para revelar jogadores, o clube e a comissão técnica tem que ter paciência, porque são jogadores jovens, eles não estão acostumados com o profissional ainda. São diferentes, assim, por mais que os campeonatos sub-20 hoje atraem muito público e tudo, mas é diferente você jogar uma final de um sub-20 com 1.000 pessoas e profissional já pegar 10 mil pessoas. Sim. Ali, é totalmente diferente. Então, essa fase de adaptação, de transição para o atleta que está subindo, ela é importante, pegar mais número de jogos, não ficar só entrando no jogo. Então, as duas partes. Falta a parte do jogador entrar e assumir, jogar bem, mostrar que ele pode continuar, e a parte da diretoria, da comissão técnica, de segurar, de dar, ele é bom, mas hoje ele não foi bem, então, mas ele vai continuar no próximo jogo. Agora, o jogador também mais jovem hoje, ele é mais perna, né? Assim, muito. Ele é mais, né? Muito. Nariz empinado e tal, acha que já é o... né? Eu já contei essa história uma vez, vou contar para você novamente. Assim que eu parei em 2022, aí eu tô lá no meu condomínio, sentei lá tem um Campo Society, e aí sentei para ver a pelada do pessoal mais velho, né? Os caras tinham uns 45, 50 anos, eles estavam jogando lá. E aí chega um atleta da base e senta do meu lado, né? E aí ele tipo, boleirando pro meu lado, né? Aí falou assim, será que os caras aí não deixam jogar, não? Eu sou bom de bola pra caramba. Eu falei, rapaz, a idade dos caras tá avançada, acho que você é bem novo. E ele, não, mas eu sou bom. Dá uma olhada no meu Instagram pra você ver aí. Aí ele tava querendo que eu conhecesse ele, né? Sim. E aí eu olhei e falei, pô, você joga no Goiás, né, e tal. Aí ele, não, eu jogo lá e tal. Aí, me adiciona aí. Aí eu adicionei ele, né? Aí quando ele viu o meu Instagram, que eu tenho uma foto lá principal, com o encerramento de carreira, ele me viu, né? Aí falou assim, você joga também? Você joga também? Eu falei, eu jogava. Aí ele, não, mas você é de verdade. Aí ele já começou meio que baixar a bola dele, né? Já começou a falar assim, não, mas você jogou no Goiás, tá, há muito tempo. Ele foi vendo um pouco da minha história, eu falei, eu sou um dos bons zagueiros que o Goiás revelou. E aí eu percebi, assim, a boleiragem dele em cima de mim, né? Só que ele meio que se deu mal, né? Porque ele tava conversando com um atleta que foi referência da posição dele e ele não conhecia, né? E aí ele começou já a falar a história triste. Tô lá no Goiás, tô recebendo pouco. Porque ele sabia que eu sou do futebol, sei como é que é, né? E ele tocou até no empresário, né? Não, tá trabalhando com o Rony.
E o Rony foi meu empresário durante minha carreira, depois que eu fui pro Inter, todinha. Aí ele foi falar do Rony, que não tava dando chuteira pra ele, não sei o quê. Eu falei, ih, rapaz, você falou da pessoa errada. O Rony foi meu empresário também, conheço ele, gente boa pra caramba. Então, pra você ver, tanto que essa galera hoje tá muito em rede social, Mas tá mais boleirona. Mas todo mundo, na televisão também a gente vê isso, é todo mundo. É, É todo mundo. Agora, ainda antes de base, você fez uma peneira, né? Como é que foi esse negócio que você organizou ali com 400 garotos? Como é que funciona isso? Porque muita gente não sabe como é que... Não, aí foi uma iniciativa própria minha mesmo, que eu cheguei lá nos diretores do Goiás e perguntei se tinha disponibilidade do Bernardo ir na minha cidade para observar os atletas, porque você tem que levar o profissional que é capacitado para isso. Eu sei ver se o atleta é bom, então, mas é bom você levar um profissional do clube para também ter esse engajamento de atleta. Quem vai ver é o cara de análise profissional do clube mesmo e tal. Então foi todo eu que chamei o Bernardo para ir lá e foi tudo eu, assim. Você organizou uma data com os meninos? Isso, aí pedi à prefeitura da minha cidade lá o campo para tal data, e aí reunia, a gente fazia jogos de 20 assim, o dia todo. Aí a gente passou o dia todo assistindo o jogo. E aí daí a gente separou alguns atletas para trazer para cá. E aí esses 4 que vieram e não deram certo, eles ficam um pouco na sua conta, assim, de, pô, achei que você ia me botar ali, ou eles pensaram, de maneira nenhuma, porque é difícil mesmo. Eu já falei para eles, eu soltei um vídeo falando que seria uma primeira etapa. E a primeira etapa no interior e a segunda etapa em Goiânia. Os que forem aprovados irão fazer uma segunda etapa em Goiânia. Então eu deixei tudo. E já tinha um número de claro. aprovados, ou foi tipo assim, não, vamos ver só. Pode ser que sejam 8, pode ser que sejam 4. Não tinha não. Se o Bernardo gostasse de 10, de 15, a gente ia dar um jeito para trazer 15. Entendi. E assim, tudo por minha conta. Eu trouxe os meninos, coloquei eles num apartamento aí, dei alimentação, levei eles nos treinamentos, eu que fiz tudo. Foi assim, para ajudar mesmo. Não queria cobrar nada de pai, de mãe, de atleta, não cobrei inscrição, cobrei nada. Foi para ajudar mesmo, tanto os atletas da minha cidade como da região. E era assim, cada atleta jogava um jogo desses? Um jogo, se o analista ali gostou dele, colocava ele para jogar de novo, para ver o desempenho dele novamente. E... eu ia perguntar um negócio, me fugiu aqui na cabeça. E desses 400 aí, tinha uns que iam lá só de rolê assim, não jogava nada? Ou era 400 que era, tipo assim, eles sabiam que era bonzinho? Não, tinha de todo jeito. Ali tinha gordinho, que você via que não tinha porte físico para jogar. Tinha ruim de bola, digamos assim mesmo. E tinha os bons de bola. Tinha, de todo jeito apareceu lá. Bom, chegou no final do nosso tempo. Bom papo. Tomara que você continue nessa profissão, porque você é bom de serviço. Você tem opinião, fala fácil, fala simples. Bacana. Hernando, obrigado pela época que você passou no meu time. Obrigado pela maior emoção que eu já tive, realmente, que foi aquela final da Sul-Americana. Apesar de o resultado não ser o que a gente... Mas para mim foi a maior emoção que eu já tive torcendo pelo Goiás. E que seja muito feliz. E estamos aqui. Obrigado. Conte comigo. Muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui participando com vocês. Você, o Alê. E falar com todo torcedor esmeraldino, a família do Inter. Falar um pouco do esporte do Bahia. A gente vai marcar outro. Mas foi uma satisfação e agradeço pelo convite. E você que é uma referência aí do esporte e que leva o nome do nosso estado para o Brasil todo. Obrigado. E para o mundo também. Né? Obrigado. Só falar um pouquinho mais da Zapping, que é a melhor maneira de você ver o seu canal preferido. Acesse Zapping com 2 P's de pato.com.br, conheça o mundo Zapping, você escolhe o seu pacote e você tem uma semana de degustação. Aí você vê, na Zapping eu te garanto que o seu vizinho nunca vai gritar gol antes de você. É moderno, é rápido, você tem uma função também, tendo uma boa internet, que a imagem sua vai virar a imagem realmente de cinema, e você tem na hora dos jogos, você pode ver o scout, a escalação do time, se o jogador deu tanto chute, você vê na hora, você clica do lado, você vê na hora como é que está o seu jogador preferido, ou até mesmo aquele jogador para você cornetar. É só acessar zapping.com.br.
E para fechar, aí nossas mídias. E a gente tá no Instagram, se você ainda não seguiu, siga a gente lá, @podpai.podfilho. E o principal é se inscrever no canal que você tá vendo o vídeo aqui agora, dá o like, comenta. E a gente também tá com um canal de cortes no YouTube, é só pesquisar Cortes Podpai Podfilho. E a gente tá no Twitter, TikTok, Facebook, tudo Podpai Podfilho. Bom, e esse é o nosso último aqui em Goiânia nessa fase, né? Porque você já tá voltando para São Paulo, né? Esse é o nosso último. Não sei se a próxima temporada vai ser aqui em Goiânia de novo, vai ser lá, né? Pode até ser, é verdade. Gente, valeu demais. Um forte abraço e cuide-se bem.